Às 3h41 da tarde de uma quinta-feira, 19 minutos antes de a Conservatória do Registro Civil de Lisboa fechar, o meu noivo ligou-me por engano. Eu soube que era um engano porque o Adriano Marques não disse olá. Ele estava a rir. Atrás dele, gelo batia em cristal. Um piano tocava algures, longe o suficiente para soar a um lugar caro. Depois uma mulher disse: "Deixaste-a mesmo na conservatória por minha causa?" Eu conhecia aquela voz. A Sofia Cruz tinha se sentado à minha frente em jantares de beneficência, debruçado sobre a minha mesa de reuniões durante aprovações de financiamento, e uma vez elogiou o vestido esmeralda que eu usava, enquanto o batom dela ainda era vagamente visível no colarinho do Adriano. O Adriano baixou a voz, mas o telefone captou cada palavra. "A Madalena vai esperar." É o que a Madalena faz. Durante um segundo suspenso, eu fiz exatamente isso. Sentei-me num banco de nogueira no corredor exterior, a sala 213, vestida com um fato creme que a minha filha me ajudara a escolher. Um pequeno ramo de íris azuis descansava ao meu lado. Na minha carteira estavam os nossos papéis do casamento, um cartão com os votos que eu tinha reescrito 6 vezes e a chave de latão do cofre de registros privados das vidreiras Estrela. A chave tinha pertencido ao meu avô. Abria uma sala debaixo da nossa fábrica mais antiga, na Marinha Grande, onde o documento de fundação, os livros de ações originais e os documentos de governação de emergência eram guardados. O Adriano gostava de lhe chamar uma peça de museu. Ele não sabia que a chave ainda podia fechar uma porta. Ao telefone, a Sofia riu-se suavemente. Ela já adiou 2 vezes. Nem tu acreditas que ela perdoe uma terceira. Ela não vai arruinar o casamento tão perto de domingo. O conselho de administração dela vem. Metade dos delegados distritais vem. E assim que estiverem legalmente casados, o banco pode finalizar o acordo financeiro conjugal. Ainda não lhe falaste sobre o empréstimo intercalar. Vou dizer-lhe depois da cerimônia. Ela vai ficar furiosa, mas vai assinar. Ela sabe o que acontece ao negócio do Palácio da Costa se não o fizer. O caso deles quebrou algo no meu peito. As palavras empréstimo intercalar limparam a minha mente. A empresa de hotelaria do Adriano andava a tentar adquirir o Palácio da Costa, um complexo turístico decadente à beira-mar em Cascais. Há 18 meses. O preço de compra era de 84 milhões de euros. Os seus investidores tinham recuado 2 vezes. Os credores recusaram fechar o negócio sem garantias adicionais. Eu detinha 58% das vidreiras Estrela, uma empresa que a minha família tinha construído ao longo de 4 gerações. Fazíamos vidro resistente ao calor para hospitais, laboratórios e transportes públicos. 1.843 pessoas trabalhavam nas nossas 3 fábricas. O Adriano não tinha o direito de arriscar um único dos seus salários. Ele não tinha o direito de arriscar o meu nome. "E nós?" perguntou a Sofia. Houve uma pausa suficientemente íntima para lhe responder antes mesmo que ele o fizesse. "Assim que o empréstimo fechar, poderei respirar. Depois decidimos o que vem a seguir." Terminei a chamada. A conservadora saiu para o corredor. O seu crachá dizia Célia Pires. Teria talvez 60 anos, com óculos de armação prateada e a expressão paciente de uma mulher que já tinha visto centenas de pessoas chegarem cheias de certezas e partirem mudadas. "Dona Madalena Estrela, precisamos de ambos os noivos na sala até às 4 horas. Gostaria que eu ligasse ao Sr. Marques?" O meu telefone iluminou-se com uma mensagem do Adriano. "Emergência com a Sofia no banco. Ela teve dores no peito. Estou a levá-la para o Hospital de Santa Maria. Por favor, espera. Amo-te. Ainda vamos a tempo." Li a mentira 2 vezes. Não porque acreditasse nela, porque queria lembrar-me de quão facilmente ele a tinha colocado entre nós. "Não", disse a Célia. "Gostaria de retirar o processo de casamento." Ela não perguntou se eu tinha a certeza. Conduziu-me ao balcão e deslizou um formulário de uma página na minha direção. Sob o motivo da desistência, escrevi 2 palavras: falsidade material. A Célia carimbou o formulário, separou as cópias e devolveu-me a minha. "Guarde isto", disse ela. Era a minha intenção. Coloquei o formulário na carteira, ao lado da chave de latão. Depois liguei a Natália Belo, a minha amiga mais antiga e diretora jurídica das vidreiras Estrela. "Onde está o Adriano?" perguntou ela antes que eu pudesse falar. Ela sabia onde eu deveria estar. No Hotel Ritz com a Sofia. Ele ligou-me por engano.
Disse algo sobre um acordo financeiro conjugal e um empréstimo intercalar. A Natália ficou em silêncio durante meio segundo. Madalena, não lhe ligues. Não vás para casa. Vem para o escritório. Traz a tua chave. Por que a chave? Porque há 6 meses pediste-me para criar um plano de proteção para a empresa, caso o casamento alterasse o teu patrimônio. A cópia assinada está no cofre. Se alguém declarou que as tuas ações estão disponíveis, podemos ter menos de 1 hora para provar o contrário. Fora da conservatória, a chuva de final de primavera escurecia a calçada de pedra. O meu reflexo nas portas de vidro mostrava uma mulher de 53 anos, com o cabelo cuidadosamente apanhado, um ramo de flores de que já não precisava e um anel de noivado que nunca iria usar. Durante anos, achei que estar sozinha seria a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher da minha idade. Às 13h49 da tarde, parecia a primeira coisa honesta que me acontecera o dia todo. Caminhei para a chuva. Às 4h17, o banco congelou o empréstimo intercalar de 28 milhões de euros do Adriano. A Natália estava à minha espera no átrio do escritório de Lisboa das Vidreiras Estrela, quando o meu carro chegou. Vestia calças azuis escuras, uma camisa branca com as mangas arregaçadas acima dos cotovelos e a expressão que costumava reservar para acidentes industriais. Tirou as íris das minhas mãos e entregou-as à recepcionista. Ponha isto em água, disse ela. Elas não fizeram nada de errado. Depois, levou-me para o andar de cima. A nossa sede ocupava um antigo armazém de cordoaria reconvertido no Parque das Nações. O piso executivo tinha betão polido, velhas vigas de madeira e paredes de vidro fabricadas na nossa própria instalação da Marinha Grande. O Adriano adorava trazer pessoas ali, gostava de ficar de pé junto ao rio Tejo e dizer-lhes que se ia casar com a herdeira de uma empresa que compreendia a permanência. Em tempos, achei essa frase romântica. A Natália já tinha reunido 3 pessoas na pequena sala de reuniões. O Manuel Ribeiro, o nosso presidente do Conselho de Administração Independente, a Patrícia Nunes, a nossa diretora financeira e o Oscar Henriques, chefe de segurança informática. Sem assistentes, sem café, ninguém perguntou por que eu ainda estava vestida para um casamento. Conta-nos exatamente o que ouviste, pediu a Natália. Coloquei o meu telemóvel no centro da mesa. A chamada acidental tinha continuado como correio de voz depois de eu a desligar. Ouvimos o Adriano dizer que eu assinaria. Ouvimos a Sofia perguntar se o banco tinha aceite a lista de ativos revista. Ouvimos o murmúrio baixo que se seguiu. A Patrícia olhou para a janela. O Manuel tirou os óculos e poliu lentes que não estavam sujas. Que lista de ativos revista? Perguntei. A Patrícia abriu uma pasta no ecrã. Às 2h13 desta tarde, o Banco Ibérico enviou-me um pedido de verificação de cortesia. Referia-se a uma linha de crédito intercalar condicional para a entidade de aquisição do Palácio da Costa. O pacote de garantias proposto incluía o capital do Adriano, a propriedade do Palácio da Costa e o apoio matrimonial de Madalena Estrela Marques. Essa pessoa não existe. Ainda não, disse a Natália, o que talvez seja exatamente o ponto. A Patrícia mostrou o documento. A minha casa no bairro da Lapa aparecia na primeira página. As minhas contas de investimento apareciam na segunda. A terceira listava as minhas ações da Estrela a um valor estimado de 66 milhões de euros. Os números eram próximos, não exatos, mas suficientemente próximos para terem saído de extratos privados. O banco enviou isto para ti apenas porque a nossa política de tesouraria exige que eu confirme qualquer pedido que envolva ações da empresa. A equipa do Adriano aparentemente disse-lhes que o casamento ocorreria hoje e que o consentimento final seguiria amanhã de manhã. Aparentemente, a Patrícia ampliou uma carta que continha a assinatura do Adriano. A minha noiva, Madalena Estrela, reviu a estrutura em anexo com aconselhamento jurídico independente e concordou que o seu patrimônio separado poderá apoiar a linha de crédito intercalar após a solenização do nosso matrimônio. Por baixo havia uma linha que nomeava a Natália como minha advogada. A voz da Natália tornou-se muito baixa. Eu nunca vi esta carta. Eu também não. O Oscar virou o seu portátil na nossa direção. Há mais. O banco anexou um consentimento preliminar com uma assinatura digital em nome da Madalena. O certificado da assinatura aponta para um endereço de correio eletrônico na Vidreiras Estrela.
O nosso domínio era Vidreiras Estrela. PT. O endereço falso era semelhante o suficiente para sobreviver a um olhar apressado. Podemos travar o empréstimo? Perguntei. Sim, disse a Patrícia. Mas o banco quer provas documentais de que as ações não podem ser dadas como garantia. Coloquei a chave de latão em cima da mesa. O cofre não era cinematográfico. Não havia rodas de aço giratórias nem guardas armados. Era uma sala retangular por baixo da fábrica original da Marinha Grande, protegida por 2 fechaduras, controlo de climatização e uma regra de governação que exigia que o secretário da empresa assistisse a qualquer abertura. Não tínhamos tempo para conduzir 40 minutos debaixo de chuva. Felizmente, 6 meses antes, quando o Adriano começou a pressionar-me para combinarmos os planos patrimoniais, a Natália tinha insistido em digitalizarmos um documento e guardarmos a cópia encriptada desligada da rede. Ela abriu uma pasta vermelha que tirou da sua pasta de trabalho. Lá dentro estava o instrumento de continuidade da fundadora que eu tinha assinado com os diretores independentes. Se eu casasse, ficasse incapacitada ou enfrentasse coação envolvendo as minhas ações, o controle de voto seria transferido temporariamente para um comitê de 3 pessoas. Nenhum cônjuge, credor ou sequer eu mesma poderíamos penhorar as ações durante o período de revisão. Eu tinha criado aquilo para proteger a minha filha e a empresa de qualquer confusão se eu morresse. Nunca tinha imaginado utilizá-lo enquanto usava o meu fato de noiva. Só é ativado se a Madalena certificar uma causa de acionamento, disse o Manuel. Está disposta a certificar coação? Olhei novamente para o consentimento forjado. Ele planeava contar-me depois da cerimônia, quando a minha família estivesse na cidade, os depósitos do copo de água tivessem sido gastos e o prazo do banco se tivesse tornado a minha emergência. Ele usou um endereço falso para fazer parecer que eu já tinha concordado. Se isso não é coação, que palavra preferiria? Ninguém sugeriu outra. Às 4h09, assinei o certificado de acionamento. Às 4h12, o Manuel e os 2 diretores independentes aceitaram o controlo temporário de voto. Às 4h14, a Natália enviou ao banco uma notificação de que eu contestava qualquer documento que contivesse o meu consentimento. Às 4h17, o Banco Ibérico confirmou que a linha de crédito intercalar e todos os desembolsos relacionados estavam congelados, pendentes de uma revisão de fraude. A rapidez de tudo aquilo deixou a sala estranhamente silenciosa. Não me senti triunfante. Senti como se tivesse saído de um comboio em andamento e só agora compreendesse a que velocidade ele viajava. O meu telefone começou a tocar. O Adriano, depois a Sofia, depois o Adriano novamente. Às 4h22 apareceu uma mensagem. O que fizeste? Não dizia onde estás, nem estás bem, e nem sequer pedia desculpa. O banco tinha lhe ligado antes de ele se lembrar da noiva. A Natália leu a mensagem por cima do meu ombro. Queres responder? Escrevi uma única frase. Corrigi uma representação falsa relacionada com a minha propriedade. A resposta dele chegou antes de eu conseguir poisar o telefone. Não tens ideia do que acabaste de destruir. Olhei através da parede de vidro para os pisos abaixo de nós. Engenheiros debruçavam-se sobre protótipos. O pessoal das vendas movia-se entre as salas de reuniões. Àquela hora, o turno da noite da Marinha Grande estaria a chegar, lancheiras na mão, enquanto os fornos brilhavam por trás dos ecrãs de proteção. Sim, disse eu, embora o Adriano não me pudesse ouvir, tenho a certeza de que tenho. Eu tinha destruído a presunção dele de que a minha vida era uma garantia bancária, mas nada tinha sido tocado. O Adriano chegou à sede da Estrela às 5 da tarde, trazendo uma caixa branca de bolos e as íris azuis da conservatória. A recepcionista tinha-as posto em água, mas ele tirou-as da secretária dela como se recuperasse propriedade abandonada. Entrou no piso executivo sem permissão. Os seguranças seguiram-no 2 passos atrás, incertos, porque durante 4 anos ele tinha sido recebido pelo nome. O Adriano tinha construído a sua carreira a entrar em salas como se alguém o tivesse convidado. Aos 57 anos, ele continuava a ter aquele tipo de beleza que melhorava sob estresse, prateado nas têmporas, o fato escuro com um corte perfeito, a preocupação disposta no rosto com uma contenção especializada. Madalena, disse ele, precisamos de falar em privado.
A Natália manteve-se ao meu lado. Isso não vai acontecer. Ele ignorou-a e colocou as flores em cima da mesa de reuniões. A Sofia teve um episódio de pânico depois da reunião no banco. Levei-a para um sítio tranquilo. O meu telemóvel ligou-te a partir do meu bolso. Posso imaginar como soaram os fragmentos de uma conversa privada. O Hotel Ritz é uma urgência invulgar. Os olhos dele mudaram, apenas ligeiramente. Fomos para lá porque ela não conseguia respirar no carro. O champanhe melhorou-lhe o oxigênio? A Natália olhou para baixo. Suspeitei que estava a esconder um sorriso. O Adriano fechou a porta da sala. Eu voltei a abri-la. Deixa-a estar, disse eu. Humilhaste-me à frente de um banco, dos meus investidores e dos teus empregados. Deixaste-me na conservatória, enquanto discutias penhorar a minha empresa para financiar um hotel. Humilhação não é o problema que estamos a resolver. Ele poisou a caixa dos bolos. Bolo de limão. O meu favorito, porque ele nunca chegava para uma conversa difícil sem uma prova de que me conhecia. O consentimento era preliminar. Nenhum dinheiro podia ser movimentado sem a tua assinatura final. Então, por que é que a minha assinatura preliminar foi falsificada? Foi um marcador de posição gerado pela equipa de transação. Sob um endereço de correio eletrônico falso, o pessoal da Sofia estava a tentar cumprir um prazo. Ali estava, não uma negação, mas a distribuição de culpas. A lista de ativos elenca a minha casa, os meus investimentos e as ações de uma empresa que não te pertence. Onde arranjaste os valores? Vivemos juntos há 3 anos. Sei o que a nossa vida contém. Os meus ativos não são uma despensa partilhada. A paciência dele diminuiu. Tu sabias que o Palácio da Costa precisava de apoio. Eu sabia que andavas a angariar capital. Isto é capital estruturado através de uma ponte temporária. O complexo turístico valerá o dobro do preço de compra após a requalificação. A Estrela beneficiará com os contratos de hotelaria. O teu risco de perda é teórico. 1.843 funcionários não comem cheques teóricos. Para de transformar cada decisão de negócios num sermão moral. A Natália deu um passo à frente. Senhor Marques, esta reunião acabou. Toda a comunicação futura sobre o empréstimo passará pelos advogados. O Adriano finalmente olhou para ela. Foi a Natália que redigiu aquele instrumento de continuidade, não foi? Estava à espera para o usar. A Madalena pediu-me para proteger a empresa dela. Eu fiz o meu trabalho. A Natália envenenou-a contra o casamento. Não, afirmei eu. Fizeste isso sem qualquer assistência externa. Ele ficou a olhar para mim. O desgosto movia-se por debaixo da raiva. E como eu o tinha amado, o meu corpo reconheceu esse desgosto antes que a minha mente o pudesse recusar. Era essa a coisa perigosa no Adriano. Os seus sentimentos eram frequentemente reais. Ele simplesmente acreditava que a realidade tornava os sentimentos dele mais importantes do que os de qualquer outra pessoa. Domingo ainda pode acontecer, disse ele. Dizemos às pessoas que a marcação civil foi adiada. Vamos a aconselhamento conjugal amanhã. Eu retiro a Sofia do negócio. Tu restauras a confiança do banco. E nós construímos um muro legal entre a Estrela e o Palácio da Costa depois do fecho. Estás a pedir-me que resgate o empréstimo antes sequer de discutirmos a traição. Estou a pedir-te que não destruas um projeto viável só porque estás magoada. O projeto não me ligou de uma suíte de hotel. Tu ligaste. O maxilar dele contraiu-se. Este congelamento afeta 400 empregos na construção, fornecedores e famílias. Sempre disseste que liderança significava ver além de nós próprios. Os prazos do Adriano tinham governado a nossa relação desde o início. Uma votação camarária não podia esperar. O comitê de credores reunia-se na segunda-feira. Um investidor ia apanhar um avião. Cada emergência chegava vestida com a subsistência de um estranho, pelo que recusar os seus pedidos parecia egoísta. Eu tinha adiado uma viagem de aniversário para me reunir com os advogados dele. Tinha saído cedo do jantar de formatura da minha filha para encantar um dos seus investidores como uma oportunidade de fazer contactos profissionais. Tinha permitido que 2 marcações civis de casamento desaparecessem sob crises que mais tarde se tornaram impossíveis de verificar. Cada concessão tinha sido temporária. Juntas, tinham se tornado a arquitetura da minha vida. Tem até às 10 da manhã de amanhã para preservar cada documento relacionado com o meu nome e com a linha de crédito intercalar, disse a Natália.
Nenhuma eliminação, nenhuma substituição, nenhumas versões corrigidas. Isso é uma ameaça? É um aviso. O Adriano voltou-se para mim. Se o banco desistir, a minha empresa pode falir. Durante anos, essa frase teria colocado o futuro dele nas minhas mãos. Agora, eu devolvia-lhe. Então conta-lhes a verdade e pergunta o que pode ser salvo. Tu poderias salvar tudo isto com uma única chamada. Eu sei. A resposta magoou-o mais do que uma recusa. Ele pegou no bolo de limão. Quando te acalmares, vais compreender o que acabaste de fazer. Eu compreendi-o antes de assinar. Ele deixou as íris. Depois de as portas do elevador se fecharem, pedi à recepcionista que enviasse as flores para o hospital de reabilitação do outro lado da rua. Depois tirei a chave de latão da minha carteira. Vamos para a Marinha Grande, disse eu. Esta noite? Perguntou o Manuel. Se o instrumento digitalizado parou o empréstimo, quero o original onde ninguém o possa classificar de um mal-entendido. A chuva seguiu-nos para norte. As vidreiras Estrela tinham começado em 1912 com 8 homens, 2 fornos e a recusa da minha bisavó em deixar que um banco executasse a penhora da maquinaria durante um colapso têxtil. A lenda familiar creditava o meu bisavô como o salvador da empresa. Os registros contavam uma história diferente. Quando ele adoeceu, a Rosa Estrela negociou com os credores, vendeu as suas joias para financiar os salários e persuadiu 12 clientes a pagar as encomendas adiantado. Como a lei portuguesa ainda não facilitava que uma mulher casada detivesse autoridade corporativa, os documentos decisivos carregavam o nome do marido. As cartas dela carregavam a verdade. Eu guardava essas cartas no cofre. A fábrica antiga funcionava 24 horas por dia. A Natália e eu chegamos pouco depois das 6, quando o céu da tarde tinha a cor de aço molhado. O Luiz Oliveira, o nosso secretário da empresa, encontrou-se conosco na entrada inferior com o livro de acessos. Inseri a chave de latão. O Luiz rodou a segunda chave. A fechadura cedeu com um estalido pesado. Lá dentro, o ar era fresco e seco. Prateleiras sustentavam livros razão em pele, desenhos de patentes, acordos sindicais, fotografias de fornos e as atas de todas as reuniões do Conselho desde 1912. Na parede do fundo, erguia-se um armário de aço vermelho que continha o instrumento de continuidade da fundadora. O Luiz abriu-o. O original estava exatamente onde devia estar. Assinado por mim, pela Natália, pelo Manuel e por 2 diretores independentes. Anexo a ele estava um apêndice do qual eu quase me tinha esquecido, uma lista de eventos que poderiam acionar a revisão de emergência. O terceiro evento dizia: qualquer tentativa por parte de um cônjuge, futuro cônjuge, parceiro de facto ou credor de representar que as ações da fundadora estão disponíveis sem consentimento escrito e verificado. A Natália fotografou a página com uma câmera segura da empresa. O banco terá isto antes das 7, disse ela. Olhei para a minha assinatura. 6 meses antes, o Adriano tinha troçado do instrumento quando o mencionei ao jantar. Estás a construir uma fortaleza contra um marido com quem ainda nem casaste, dissera ele. Estou a proteger uma empresa da incerteza. Eu nunca tocaria na Estrela sem a tua aprovação. Depois, beijou-me a mão, como se o afeto pudesse servir de reconhecimento notarial. O meu telefone vibrou no bolso. Desta vez, quem ligava era a Clara Marques, a filha de 29 anos do Adriano. A Clara era analista de obrigações municipais no Porto. Tinha herdado a inteligência rápida do pai e o hábito da sua falecida mãe de verificar cada número 2 vezes. O Adriano descrevia esse hábito como ansiedade. Eu tinha aprendido a chamar-lhe discernimento. Madalena, disse ela quando atendi. Estás na fábrica? Sim. Como sabias? O pai ligou. Disse que a Natália te tinha manipulado para congelares o empréstimo e que tu poderias estar a destruir registros. Eu quase me ri. Estou ao lado do secretário da empresa e dos nossos estatutos originais. Nada está a ser destruído. Eu sei. É por isso que estou a ligar. Há algo no meu portátil de trabalho que precisas de ver. No outono passado, o Adriano tinha pedido a Clara para rever um modelo de financiamento municipal para o Palácio da Costa. Ela recusara porque a empresa dela fazia negócios com a Câmara Municipal e o conflito de interesses era demasiado grande. Ele enviou os documentos na mesma.
Uma folha de cálculo continha um separador com o rótulo Apoio-me. Achei que significava margem de equidade, disse a Clara. Depois abriu. O separador projetava os teus ativos, o fluxo de dividendos da estrela e uma sequência de eventos a seguir ao vosso casamento. Dia 1. Executar consentimento conjugal. Dia 2. Penhorar conta de investimento. Dia 5. Obter procuração de voto sobre ações suficientes da fundadora para satisfazer a cláusula do empréstimo. Não havia qualquer hipótese de eu lhe passar uma procuração de voto. O modelo assumia que tu assinarias um acordo pós-nupcial no almoço de família de segunda-feira no Hotel Ritz. Nós tínhamos um almoço familiar agendado para a manhã seguinte ao nosso casamento formal. O Adriano tinha me dito que era uma oportunidade para abrir os presentes antes de a Clara regressar ao Porto. Envia o ficheiro a Natália através da ligação segura, disse eu. A Clara ficou em silêncio. Há mais. O pai pediu-me para assinar uma declaração dizendo que te ouvi oferecer apoio ao Palácio da Costa no Natal. Eu recusei. Ele disse que a Sofia já a tinha redigido e que era apenas para acalmar os investidores. Alguma vez me ouviste fazer essa oferta? Não. Tu disseste o oposto. Disseste-lhe que a estrela poderia fornecer vidro arquitetônico a preços de mercado, mas que não investirias. Lembrei-me da conversa. Tocava música de Natal. O Adriano serviu champanhe e anunciou que o Palácio da Costa se tornaria a primeira propriedade dos Marques digna do nome da minha empresa. Eu disse-lhe que o meu nome não era um instrumento financeiro. Toda a gente se riu porque acharam que eu tinha feito uma piada. Por que é que não me falaste da declaração? Perguntei. Porque ele disse que o pedido tinha vindo de ti. Depois disse que tu estavas com vergonha de me pedir diretamente. Pareceu-me errado, mas ele era o meu pai, e vocês iam casar. Convenci-me de que os adultos tinham conversas das quais eu não fazia parte. Tu és uma adulta, não perto dele. Perto dele, tenho sempre 14 anos, e estou a exagerar. As palavras continham anos que eu não tinha testemunhado. Clara, nada disto é culpa tua, mas o ficheiro pode ser importante. Guarda o original. Não o reencaminhes por um correio eletrônico normal. A Natália vai tratar da recolha. O casamento está cancelado? Tim. Ela expirou profundamente. Lamento. Eu também me sinto aliviada. Isso é horrível? Não. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Depois da chamada, a Natália estudou-me. Acabaste de confortar a filha dele. Ela disse a verdade quando isso lhe custou. Isso merece consideração. Consideração não é o mesmo que assumir a responsabilidade por ela. Eu sei, mas não o fiz. Ainda não. Durante a maior parte da minha vida, amar significava cuidar do que a outra pessoa deixava cair. O meu pai morreu quando eu tinha 31 anos, deixando-me uma fábrica enfraquecida pelas dívidas e pela tradição. O meu ex-marido, Diogo, queria que eu vendesse. Eu recusei. O nosso casamento terminou sem crueldade, mas não sem exaustão. Criei a nossa filha, Inês, enquanto aprendia sobre fornos, sindicatos, contratos internacionais e a diferença entre autoridade no papel e autoridade a que as pessoas obediam. A competência tornou-se a minha identidade mais segura. O Adriano adorava essa identidade quando ela resolvia os seus problemas. Chamava-me formidável em público e terna em privado. Eu não tinha reparado em quantas vezes a ternura era a recompensa dele por um serviço. A Natália selou uma cópia certificada do instrumento de continuidade. E agora? Perguntei. Agora vamos descobrir se o consentimento falso foi um atalho desesperado ou parte de um plano maior. O meu telefone vibrou de novo. Uma mensagem da Sofia. Estás a confundir uma desilusão pessoal com uma transação que apoia centenas de famílias. Encontra-te comigo antes de tornares isto irreversível. Mostrei-a à Natália. Ela usa a gramática dele, comentou a Natália. Não, ele é que usa a dela. Às 6h52, o Banco Ibérico confirmou a recessão do instrumento original e manteve o congelamento. Às 7h03, o advogado de fraude do banco solicitou uma auditoria digital completa. Às 7h11, o Adriano deixou-me um correio de voz. Madalena, estou parado à porta da nossa casa. A tua chave já não funciona. Liga-me antes de cometeres um erro ao qual nenhum de nós conseguirá sobreviver. Toquei na chave de latão na palma da minha mão. Ele tinha razão acerca de uma coisa. A chave dele
já não funcionava. A casa da Lapa era minha há 11 anos. Comprei-a depois do divórcio, quando a Inês foi para a faculdade e precisei de provar que uma casa vazia podia ser uma escolha em vez de um sofrimento. O Adriano mudou-se gradualmente. Primeiro uma escova de dentes, depois umas camisas, depois o vinho que, segundo ele, não devia ser guardado num armário de cozinha. No final do nosso primeiro ano, os livros dele ocupavam a minha biblioteca, as fotografias dele enchiam o corredor e ele referia-se ao quarto de hóspedes como o quarto da Clara. Ele contribuía para as compras e as despesas da casa. Pagou por uma renovação do terraço que eu não tinha pedido. O seu nome nunca apareceu na escritura. Às 8 da noite, a Natália e eu chegamos com um serralheiro e um supervisor de segurança fora de serviço da Estrela. O Adriano tinha desaparecido. 2 malas esperavam debaixo das escadas da entrada. A chave de casa dele repousava sobre a mesa do hall, ao lado de um bilhete. 48 horas. E depois conversamos como pessoas que se amam. Ele transformara até a sua partida num prazo. A Natália fotografou o bilhete. Queres que eu fique? Não, a Inês está a chegar. A minha filha vivia em Coimbra e ensinava medicina de urgência na Universidade de Coimbra. Chegou às 9 horas com um saco de fim de semana, 2 recipientes de sopa e a fúria controlada de uma médica que já tinha visto o que a demora podia custar. Abraçou-me durante muito tempo. Eu devia ter falado mais, sussurrou ela. Sobre a Sofia? Sobre tudo isto. Sobre as marcações falhadas. Sobre a maneira como ele corrigia as tuas histórias. Sobre a maneira como cada feriado se tornava uma oportunidade de fazer contactos profissionais. Eu pensei que se pressionasse, tu o defenderias e deixarias de me contar as coisas. Ela tinha razão. Eu tê-lo-ia defendido. A primeira vez que o Adriano adiou a nossa cerimônia civil, ele disse que a Clara tinha sido levada para um hospital no Porto depois de ter desmaiado numa plataforma do metro. Passei 9 horas à espera de notícias. Mais tarde, a Clara agradeceu-me a compreensão, mas pareceu confusa quando mencionei o hospital. O Adriano interrompeu-a antes que ela pudesse responder. A segunda vez, o rebentamento de um cano inundou a sala do quadro elétrico do Palácio da Costa. Essa emergência era real. Os bombeiros evacuaram o edifício ao meio-dia. O Adriano não regressou senão depois da meia-noite. Disse que tinha ficado com os inspetores dos seguros e os engenheiros. Nas 2 vezes, a Sofia enviou flores no dia seguinte. Fiquei sempre à espera que chegasse uma prova grande o suficiente que eu já não pudesse explicar, disse a Inês. Ela chegou. Tu só querias que a explicação fosse o amor. Ela não o disse com crueldade. Comemos a sopa na ilha da cozinha enquanto a chuva batia contra as janelas. A casa parecia diferente sem o Adriano. Não vazia, mas demasiado mobilada de recordações. Às 10 horas, a Clara voltou a ligar. A Inês ouvia a meu lado. Fui verificar a minha agenda no dia em que o meu pai disse que desmaiei. Eu estava em Vila Moura, numa conferência. Tive uma enxaqueca, mas nunca fui a um hospital. O pai ligou-me e pediu-me que não te contactasse porque disse que estavas a descansar antes da cerimônia. Onde estava ele? Não sei. Mas a Sofia publicou uma fotografia de uma vinha no Douro nessa tarde. Mais tarde apagou-a. Eu fiz uma captura de ecrã porque o relógio do meu pai estava visível na mesa. 3 cerimônias, 3 emergências, 3 escolhas que conduziram à mesma mulher. O meu desgosto tornou-se estranhamente preciso. Envia isso a Natália. Pedi-lhe. Depois da chamada, a Inês abriu o bilhete do Adriano outra vez. Ele acha que vais negociar se conseguir manter-te a falar. Durante 4 anos, falar era a forma como ele convertia os factos em atmosfera. Então não fales. Documenta. Ela soava a mim. Isso deixou-me orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Começamos a reunir o que restava dos pertences do Adriano na sala de estar da frente. Não vasculhamos malas trancadas, nem acedemos às suas contas. Juntamos roupas, medalhas de remo, artigos de higiene, fotografias emolduradas e a cara máquina de café expresso que ele dizia ser essencial. No escritório, a Inês abriu a gaveta onde guardávamos as garantias da casa. Por baixo destas, havia uma pasta azul escura com o rótulo Gabinete de Gestão Familiar. Lá dentro, havia cópias da minha declaração de impostos, uma avaliação confidencial da Vidreiras Estrela, os meus extratos de investimentos e um acordo pós-nupcial por assinar,
O acordo não parecia alarmante à primeira vista. Afirmava que os bens separados permaneceriam separados. Na página 12, um parágrafo criava uma exceção para oportunidades estratégicas familiares. Qualquer um dos cônjuges poderia autorizar penhoras temporárias de bens de investimento até 30 milhões de euros se um atraso ameaçasse danos econômicos materiais. A linguagem legal transformava o roubo em cooperação. Anexo a isto, estava o programa para o almoço familiar de segunda-feira. 9 horas, presentes, 9:30, assinaturas do plano patrimonial, 10 horas, estafeta do banco, 10:15, chamada para fechar o negócio do Palácio da Costa. Sentei-me. Ele agendou o estafeta antes de me perguntar. A Inês leu a página. Ele agendou o teu sim. No fundo da pasta, encontramos um esboço de um comunicado de imprensa. A Marques Hotelaria e as Vidreiras Estrela unem 2 legados portugueses através do casamento de Adriano Marques e Madalena Estrela. O comunicado descrevia o Palácio da Costa como o primeiro projeto num portfólio familiar partilhado. Citava-me a elogiar a visão do Adriano. Eu nunca tinha dito aquelas palavras. Às 11:40, a Natália regressou. Leu todas as páginas, colocou a pasta num saco de provas e ligou para o advogado do Banco Ibérico. Ainda achas que o casamento pode acontecer? Perguntou-me ela depois de desligar. Não. Ainda o amas? A pergunta magoou porque a resposta não era simples. Eu amava o homem que se sentou a meu lado quando a minha mãe morreu. Eu amava o homem que aprendeu o nome de cada supervisor na Marinha Grande. Eu amava o homem que dançou comigo numa fábrica vazia na passagem de ano. E este homem? Olhei para a agenda do almoço. Este homem estudara o que me tornava generosa e construíra o calendário de fecho de um negócio à volta disso. A Natália selou o saco. Ambos os homens podem ser reais, disse ela, mas só um deles preparou os documentos. À meia-noite, cancelei o casamento formal. Filo fornecedor por fornecedor. O salão de baile do hotel tinha uma lista de espera. Por isso, iria recuperar a maior parte do dinheiro se eles voltassem a reservar. O serviço de refeições reteve 20%. O florista já tinha encomendado peônias brancas. O trio de jazz exigiu o pagamento integral. Eu tinha pago cada sinal. A contribuição do Adriano supostamente chegaria após o empréstimo do Palácio da Costa estar fechado. À 1:13 da manhã, a gerente do espaço perguntou se eu queria adiar. Não, disse eu. Já adiei o suficiente. A Sofia foi ao meu escritório na manhã seguinte, usando um casaco prateado e a expressão de alguém que chegava para corrigir uma subordinada. Os seguranças pararam-na na recepção. Aceitei encontrar-me com ela numa sala de reuniões, com a Natália presente, porque queria ver que mentira ela escolheria primeiro. Ela escolheu os negócios. O banco ainda pode fechar o empréstimo até segunda-feira, disse ela. Precisamos de uma declaração limitada a confirmar que o consentimento preliminar circulou com o teu conhecimento. Podes reservar todos os direitos relativos aos termos finais. Não circulou com o meu conhecimento. O Adriano acreditava que tu compreendias a estrutura. O Adriano acreditava que eu assinaria depois do casamento. São frases diferentes. A Sofia dobrou as luvas sobre a mesa. Tinha 46 anos. Era elegante, disciplinada e muito boa a fazer o apetite parecer estratégia. Quando o Adriano a contratara 3 anos antes, descrevera-a como a única pessoa em Lisboa capaz de angariar dinheiro de homens que não gostavam que lhes pedissem. Eu tinha admirado antes de compreender o custo dos talentos dela. O Palácio da Costa não é um projeto de vaidade, disse ela. Restaurará um marco histórico, reabrirá a orla costeira e empregará centenas de pessoas. Então devia ser financiado por pessoas que dão o seu consentimento. Tu consentiste em princípio. Mostra-me o registro. Ela abriu uma pasta de pele e produziu uma cópia impressa. A linha do remetente mostrava o meu nome acima do falso endereço da Vidreiras Estrela de correio eletrônico. O Adriano e eu estamos alinhados. Usem o apoio familiar para a revisão do comitê. Completarei as formalidades depois do casamento civil de quinta-feira. Esse não é o meu endereço. É o endereço que a equipa de transação dele tinha para ti. Criado quando? Eu não faço gestão de domínios. Quem faz? Um analista júnior. Outra vez a mesma arquitetura. O Adriano culpava a Sofia.
A Sofia culpava um funcionário júnior. A responsabilidade descia até encontrar alguém demasiado assustado para a devolver. A Natália falou pela primeira vez. Precisaremos dos registros originais do servidor de correio eletrônico e de todas as instruções relativas à criação dessa conta. A Sofia manteve o olhar em mim. Tu sabes o que uma investigação por fraude vai fazer à empresa do Adriano. Mesmo que ele seja ilibado, a demora acionará o incumprimento. Então ele devia ter considerado o atraso antes de falsificar o meu consentimento. Ninguém falsificou nada. Foi um dispositivo de verificação temporária. É uma frase muito longa para falsificação. A cor subiu-lhe à garganta. Isto é um coração partido a falar. Um coração partido cancelou o casamento. As provas congelaram o empréstimo. Ela inclinou-se para a frente. Ele ama-te mesmo. Essa é uma defesa estranha, vinda da mulher com quem ele se ia encontrar quando me deixou à porta da conservatória. Pela primeira vez, o controlo dela cedeu, apenas ligeiramente, um piscar de olhos demasiado demorado, uma inspiração tomada pelo nariz. Ouviste uma conversa privada desprovida de contexto? Eu ouvi-te perguntar se ele me tinha falado do empréstimo intercalar. Eu ouvi-o dizer que eu assinaria. Eu ouvi-o dizer-te que depois do fecho, vocês os dois decidiriam o que se seguiria. Que contexto melhora essas frases? Ela pegou nas luvas. Se o forçares a escolher entre a empresa dele e tu, não assumas que vais gostar da resposta. Ele escolheu ontem. Eu estou apenas a registrar esse facto. A Sofia levantou-se. A porta voltou-se para trás. Achas que o instrumento de continuidade te torna intocável. Ele apenas remove o teu próprio controlo. Os teus diretores podem ficar com ele. A declaração revelou mais do que ela pretendia. O instrumento era confidencial. A sua ativação tinha sido partilhada apenas com o banco, com os diretores independentes e com os nossos diretores de topo. Como é que sabe o que o documento faz? Perguntou a Natália. O rosto da Sofia esvaziou-se. O Adriano mencionou-o. Quando? Há meses. Ele disse-me que nunca o tinha lido, comentei eu. A Sofia abriu a porta. Então pergunta-lhe. Depois de ela sair, o Oscar analisou os registros de acesso do arquivo de governação encriptado. Às 9h06, encontrou uma tentativa de acesso falhada a partir do portátil de casa do Adriano, feita há 6 semanas. Às 9h14, encontrou uma transferência bem-sucedida, feita a partir da minha conta às 2h38 de uma madrugada. Eu estava a dormir ao lado do Adriano. O acesso usou a minha palavra passe e um código de utilização única enviado para o meu telefone. Lembrei-me de acordar com a luz no quarto. O Adriano estava junto à cômoda com o meu telefone na mão. A tua mãe está a ligar, sussurrara ele. A minha mãe já tinha morrido há 2 anos. Meio a dormir, ouvi. A tua filha em vez disso. Ele disse-me que a Inês tinha enviado uma mensagem a dizer que estava bem e voltou a poisar o telefone. Ele não só sabia do plano de proteção, como tinha tentado descobrir como contorná-lo. A Natália ligou ao advogado do banco responsável por fraudes. O Oscar preservou os registros. O Manuel agendou uma reunião de emergência da administração para o meio-dia. Às 9h37, o meu telemóvel mostrou uma mensagem de um número desconhecido. O meu nome é Elias Vaz. Trabalho na Marques Hotelaria. Fui eu que criei o endereço de correio eletrônico da Estrela. Disseram-me que estava autorizado. Já não acredito nisso. Guardei as instruções. Por favor, diga-me como lhas entregar de forma segura. Li 2 vezes. Depois entreguei o telemóvel à Natália. A verdade tinha começado a subir a ladeira. O Elias Vaz chegou às 11 da manhã com um portátil da empresa, um caderno de papel e o seu próprio advogado. Tinha 26 anos e parecia mais novo, porque o medo lhe retirara qualquer expressão do rosto. A Marques Hotelaria tinha-o contratado 18 meses antes como analista de transações. O seu trabalho consistia em organizar as salas de dados para as devidas diligências, atualizar listas de encerramento de negócios e fazer tudo o que os senhores descreviam como rotina. 3 semanas antes do casamento civil, a Sofia pediu-lhe que registrasse o domínio Vidreiras Estrela. Ela disse que o domínio longo da vossa empresa causava problemas de entrega nos filtros do banco, explicou Elias a Natália. Ela disse-me que a Madalena tinha aprovado um endereço mais curto para o tráfego do negócio. Ela disse-lhe para fazer a conta parecer minha?
Perguntei. Sim. Deu-me a sua fotografia profissional, a sua assinatura eletrônica e a sua biografia. Ele abriu o caderno. Cada página continha datas, instruções e iniciais. O Elias tinha começado a manter um registro depois de a Sofia lhe pedir que enviasse uma mensagem de teste da conta falsa para o seu correio eletrônico privado. Perguntei por que não testávamos com a dona Madalena. Disse ele. Adra. Sofia disse-me que os acionistas principais não se envolvem em canalizações. O que aconteceu a seguir? Mostrou-nos uma janela de mensagens da plataforma de trabalho. A Sofia instruiu-o a reencaminhar o consentimento preliminar do banco para a conta falsa. De seguida, o Adriano enviou um código de verificação para o telemóvel dela. O Elias observou-a escrever o meu nome no campo de assinatura. Ele levantou objeções. A resposta dela continuava no ecrã. O Adriano tem o consentimento verbal. Esta é uma acomodação de calendário, não uma aprovação substantiva. Se não consegues distinguir a execução da intenção, estás na profissão errada. No fundo da conversa, o Adriano respondeu com um polegar para cima. O símbolo parecia quase infantil comparado à quantidade de dinheiro envolvida. Por que é que guardaste isto? Perguntou a Natália. Porque depois de o ter feito, a doutora Sofia disse-me para apagar a área de trabalho. Então o Sr. Marques ligou-me e disse que eu tinha demonstrado iniciativa. As pessoas não te elogiam por rotinas de canalização. O Elias também trazia o programa da assinatura do acordo pós-nupcial, o rascunho do comunicado de imprensa e um memorando interno que explicava como o banco poderia obter uma influência efetiva sobre os dividendos da Estrela sem alertar o meu conselho de administração. O plano não era apreender a empresa. Era mais plausível do que isso. O Adriano pretendia penhorar o meu fluxo de dividendos, utilizar a cláusula do acordo pós-nupcial para garantir o empréstimo intercalar e pressionar-me a conceder uma procuração de voto temporária se o banco exigisse mais. Cada papel, por si só, parecia negociável. Juntos formavam um corredor onde todas as portas se fechavam atrás de mim. Ao meio-dia, a administração das vidreiras Estrela reuniu-se. Eu excluí-me da votação relacionada com o instrumento de continuidade e sentei-me no extremo oposto da mesa. Durante 22 anos, tinha presidido a reuniões naquela sala. Ceder o controlo, mesmo que voluntariamente, arranhava todos os instintos que eu possuía. Esse desconforto era parte da proteção. O Manuel resumiu as provas. A Patrícia explicou que a própria Estrela não estava em risco porque não existia nenhum penhor válido. O Oscar descreveu o acesso não autorizado ao arquivo. A Natália recomendou um processo judicial para impedir qualquer uso posterior das nossas informações e nomes. Um diretor, um banqueiro reformado chamado Fernando Costa, fez a pergunta que eu andava a evitar. Como é que o Sr. Marques obteve a avaliação e os extratos das contas? Em minha casa, disse eu. Ele copiou documentos que eu guardava num escritório partilhado e usou o meu telefone enquanto eu dormia para aceder ao arquivo de governação. Ninguém se apressou a desculpar-me. O Fernando apenas assentiu. Então, a nossa revisão de segurança deve incluir a forma como a confiança pessoal pode contornar os controlos técnicos. Essa é uma lição da empresa, não um motivo para culpar a pessoa que foi enganada. A bondade da exatidão quase me desfez. O Conselho votou por unanimidade a manutenção do período de proteção, a notificação aos nossos seguros e a procura de uma providência cautelar contra qualquer uso do nome, ações, dados ou endosso implícito da Estrela. Também autorizou a Patrícia a comunicar diretamente com os trabalhadores antes que os rumores preenchessem o espaço que os factos tinham deixado. À 1h30 da tarde, o Adriano apareceu por videochamada com o seu advogado. Tinha pedido a oportunidade para corrigir mal-entendidos perigosos. O advogado dele fez a maior parte do discurso. Chamou a conta de correio eletrônico falsa um atalho administrativo. Chamou ao consentimento não vinculativo. Chamou ao acesso do Adriano ao meu arquivo um ato normal entre futuros cônjuges. Depois, o Adriano dirigiu-se a mim. Madalena, nada disto foi feito para te privar de uma escolha. Preparaste os documentos antes de perguntar, porque o prazo assim o exigia. Terias aconselhamento jurídico. Poderias ter dito não. Depois do casamento, durante um almoço cheio com as nossas filhas, enquanto o estafeta do banco esperava lá fora,
Isso era logística, não era pressão. Pressão com uma agenda impressa continua a ser pressão. Ele olhou na direção dos outros diretores. Eu amo esta mulher. Cometi o erro de tentar resolver problemas de negócios antes de a sobrecarregar com eles. Foi a melhor história dele até então. Nela, o engano tornava-se proteção e o roubo tornava-se preparação. Autorizaste a Sofia a assinar o meu nome? Perguntei. O advogado dele interveio como se estivéssemos num tribunal. O Manuel disse ao Adriano que ele podia responder ou desligar a chamada. O Adriano olhou diretamente para mim. Autorizei a equipa a manter o processo a andar com base nas conversas que tu e eu tivemos. Isso não é uma resposta. É a única resposta que posso dar de forma responsável, enquanto advogados estão a transformar a nossa relação numa acusação criminal. Os advogados não criaram um endereço falso. A expressão dele endureceu. Eu também não. Tu enviaste o código de verificação. Durante um segundo, o silêncio derrotou-o. Depois, o advogado encerrou a chamada. Às 2h15, o Banco Ibérico suspendeu todos os negócios com a Marques Hotelaria e encaminhou o processo para os inspetores federais e estaduais da Polícia Judiciária. Às 2h40, o vendedor do Palácio da Costa rescindiu o contrato de compra do Adriano por falta de financiamento. Às 3h, a aquisição que ele passara 18 meses a montar desapareceu. Fiquei junto à mesma janela, onde em tempos ele tinha dito aos investidores que nós compreendíamos a permanência. O Manuel aproximou-se de mim. Arrepende-se de ter congelado o processo? Perguntou ele. Arrependo-me de que a verdade o tenha exigido. Não foi essa a minha pergunta. Fiquei a ver um cacilheiro a cruzar o Tejo, deixando a água branca para trás. Não, respondi. Não me arrependo de ter acreditado nos documentos. Cancelar um casamento é um inventário da esperança privada. O calígrafo tinha terminado os cartões dos lugares. O pianista tinha aprendido a canção que o meu pai costumava cantarolar na fábrica. O vestido da Inês esperava em Coimbra. A Clara tinha o bilhete de comboio do Porto. 200 convidados tinham organizado o seu domingo à volta de uma promessa que o Adriano honestamente nunca tivera a intenção de cumprir. Na sexta-feira de manhã, enviei-lhes uma mensagem. O Adriano e eu terminamos o nosso noivado, e o casamento de domingo não terá lugar. Estou bem, apoiada e segura da minha decisão. Lamento a perturbação nos vossos planos. Por favor, não peçam detalhes às nossas filhas nem aos nossos funcionários. Não mencionei o caso. Não mencionei o banco. Uma verdade sob investigação não precisava de público antes de ter um registro. A maioria das respostas foi amável. Algumas eram movidas por curiosidade, disfarçada de amabilidade. Um dos investidores do Adriano perguntou se a minha decisão afetava o Palácio da Costa. A irmã dele perguntou se eu compreendia que a humilhação pública podia levar um homem a atos desesperados. O Diogo, o meu ex-marido, enviou apenas uma frase. A Inês diz que estás firme. A que se seguiu outra mensagem. Estar firme não é o mesmo que não estar magoada. Liga se precisares. Não tínhamos conseguido continuar casados, mas tínhamos aprendido a não deixar que o fim destruísse tudo de decente que viera antes. Nas vidreiras Estrela, os rumores chegaram às fábricas antes do almoço. Um diário econômico noticiou que uma disputa emocional entre mim e o Adriano tinha colocado em risco centenas de empregos. O artigo citava um executivo anônimo dos Marques e sugeria que a Estrela tinha retirado um financiamento prometido anteriormente. O Adriano estava a construir uma versão em que a minha imposição de limites era a verdadeira crise. A Patrícia queria emitir um desmentido furioso, com registros, não com adjetivos, disse-lhe eu. Realizamos uma videochamada para toda a empresa às 2h. Os diretores de fábrica interromperam o trabalho não essencial para que todos os turnos pudessem assistir. Posicionei-me à frente de uma parede cinzenta comum, não a da janela com vista para a água que o Adriano tanto gostava. As vidreiras Estrela nunca comprometeram fundos, ações ou garantias para o Palácio da Costa. Comecei. Documentos que circulavam fora desta empresa sugeriam o contrário. Tais documentos não estavam autorizados. As nossas operações, salários, pensões, contratos e compromissos com os clientes estão seguros. A administração ativou uma salvaguarda de governação temporária enquanto o assunto é revisto. Eu apoio essa decisão.
Um supervisor da Marinha Grande fez a primeira pergunta. Continua no comando? Os nossos executivos continuam no comando das operações. Em questões que envolvam as minhas ações, os diretores independentes têm autoridade temporária. Bons controlos não são prova de que a liderança falhou. São prova de que uma empresa planeou a possibilidade de os seres humanos serem humanos. Outro funcionário perguntou se ia haver despedimentos. Não estão planeados nem são necessários quaisquer despedimentos devido a este assunto. Depois, a Rita Alves, que trabalhava junto ao Forno 4 há 37 anos, levantou a mão no refeitório da Marinha Grande. A minha pergunta não é financeira, disse ela. Está bem, dona Madalena. Centenas de rostos encheram o ecrã. Durante um momento perigoso, quis dar a resposta reconfortante que os líderes dão quando têm medo de se tornarem um fardo. Em vez disso, disse a verdade. Estou magoada, mas também estou segura. Ambas as coisas são verdade. A Rita assentiu. Bom, nós sabemos lidar com a verdade. A reunião terminou ao fim de 28 minutos. Nenhum discurso conseguiria evitar os mexericos, mas os factos davam às pessoas algo mais sólido em que se apoiarem. Naquela noite, a Clara chegou à minha casa. Trazia o portátil original numa pequena mala. O meu pai disse-me para não vir, comentou ela. Tu não tens de escolher entre nós. Eu não estou a escolher entre pessoas. Estou a escolher se vou mentir ou não. Ele continua a fingir que são a mesma coisa. A Inês, que tinha regressado depois do seu turno de sexta-feira, abriu mais a porta. As duas raparigas tinham passado férias juntas, mas nunca se tinham tornado íntimas. O Adriano preferia as relações em que ele permanecia a ponte de contacto. Sem ele, ficaram constrangidas no meu átrio até a Inês pegar na mala da Clara. Temos sopa, disse ela. A sopa é a comida oficial dos noivados desfeitos? Nesta casa, sim. Comemos na cozinha. A Clara explicou que o Adriano tinha usado a suposta crise de saúde dela para cancelar o nosso primeiro agendamento na conservatória. Ela passara anos a acreditar que eu sabia a verdade e que tinha concordado em proteger a sua privacidade. Eu passara anos a acreditar que ela queria distanciar-se de mim depois desse episódio. O Adriano não só tinha mentido a cada uma de nós, como tinha usado a mentira para nos impedir de comparar notas. Ele diz que teve medo de se voltar a casar, continuou a Clara. A minha mãe deixou-o depois de ele ter hipotecado a casa deles para salvar o primeiro hotel que teve. Ele disse a toda a gente que ela não conseguia tolerar o risco. Só nunca disse que a casa estava como garantia até chegarem os papéis da execução bancária. O passado não se repetiu exatamente. Apenas melhorou o disfarce. Antes de ir para a cama, coloquei o anel do Adriano, a sua chave de casa e o acordo pós-nupcial por assinar num envelope almofadado. Adicionei uma única página. Adriano, o casamento está cancelado. A minha propriedade, empresa e nome não estão disponíveis para ti. A comunicação futura deve ser feita através da Natália Belo. As decisões da Clara são só dela. Não me uses para a castigar por ter dito a verdade. A Natália agendou a entrega para o domingo de manhã, o dia em que nos deveríamos casar. Depois, o hotel ligou com uma pergunta. O salão de baile não tinha sido reservado por mais ninguém. A comida já estava encomendada. O pessoal estava escalado. Podíamos perder quase todo o dinheiro ou usar o espaço para outro evento privado. A Inês olhou para mim. A quem queres que este dia pertença? A resposta surgiu sem esforço. As vidreiras Estrela tinham um fundo de bolsas de estudo para os filhos dos trabalhadores que ingressavam no ensino profissional. As candidaturas tinham duplicado naquele ano. O financiamento, não. Liga à diretora da fundação, disse eu. Vamos ter um jantar no domingo. Na tarde de sábado, a página do casamento na internet tinha se transformado no jantar de bolsas de estudo da Estrela. Retiramos o arco de flores e alugamos mesas extra. O florista trocou as peônias brancas por baldes de íris azuis, girassóis e verduras. O trio de jazz concordou em tocar. A empresa de refeições doou o custo das sobremesas, depois de ouvir por que razão o evento tinha mudado. Convidamos os candidatos às bolsas, as suas famílias, os aprendizes da fábrica, os antigos funcionários e os instrutores das parcerias de formação. Os convidados que já tinham viajado para o casamento podiam comparecer ou fazer outros planos. A ninguém foi pedido que fingisse que a noite sempre tinha sido planeada daquela forma. Não era vingança.
A vingança teria tornado o Adriano o centro das atenções. Eu apenas queria recuperar o dia. O domingo de manhã chegou luminoso e ventoso. Às 9 da manhã, a Natália entregou o envelope almofadado ao advogado do Adriano. Às 9h10, a administração da Marques Hotelaria convocou uma reunião de emergência numa suíte do mesmo hotel onde ocorreria o nosso jantar. O Adriano tinha escolhido o local antes de saber o que eu estava a planear. Ele queria investidores por perto e câmaras a filmá-lo a entrar no edifício onde se esperava que ele se casasse. Ele ainda acreditava que as aparências eram ativos se fossem corretamente organizadas. Fiquei no andar de cima com a Inês e a Clara, enquanto as cabeleireiras desmontavam a elaborada marcação que seria para a noiva. Vesti um vestido azul meia-noite, que já tinha no armário, sem véu e sem joias emprestadas. A chave de latão da minha mãe pendia de uma corrente simples à volta do meu pescoço. Às 10h30, a Natália recebeu uma mensagem do advogado da Sofia. O Adriano pretendia dizer ao conselho de administração que a Sofia tinha criado o correio eletrônico falso e assinado o meu nome sem o seu conhecimento. A Sofia estava disposta a fornecer provas de que ele tinha liderado o plano. «Queres saber que provas?» perguntou a Natália. «Considere a pergunta. Só se afetar a estrela pode confirmar o uso indevido dos teus dados. Então, conta-me essa parte. Deixa o resto para os advogados deles». As provas incluíam mensagens de voz, rascunhos de acordos de parceria e uma apresentação privada que o Adriano preparara para a Sofia. Prometia-lhe 8% do Palácio da Costa e o papel de diretora executiva após a aquisição. Um dos diapositivos descrevia o nosso casamento como o evento final de alinhamento que desbloquearia a liquidez da fundadora. Eu tinha me tornado num evento no calendário de negócios dele. Às 11 da manhã, os diretores dos Marques pediram a Sofia para se juntar à reunião remotamente. O Adriano opôs-se. O conselho desautorizou-o. Às 11h20, a Sofia reproduziu uma mensagem de voz na qual o Adriano dizia: «A Madalena não vai ler 12 páginas no almoço. A Natália não vai estar presente. Precisamos da assinatura antes que alguém transforme a segunda-feira num seminário de filosofia». Às 11h35, o Elias autenticou as mensagens que provavam a aprovação do Adriano. Às 11h40, o advogado do Banco Ibérico confirmou que o Adriano entregara pessoalmente a lista de ativos e assegurara ter o meu compromisso verbal. Ao meio-dia, a Marques Hotelaria suspendeu o Adriano e a Sofia de funções e nomeou um diretor executivo interino. Tomei conhecimento de cada facto através da Natália, em frases curtas e profissionais, enquanto uma maquilhadora arrumava os pincéis que eu tinha decidido não usar. A Clara sentou-se junto à janela. «Estás feliz por ele estar a perder a empresa?» «Não. Acho que uma parte de mim está. Isso faz-me sentir desleal. Alívio não é crueldade. Passaste anos a ouvir que as consequências dos atos dele te pertenciam. Não pertencem. Os sentimentos dele pertencem-te?» A pergunta vinha do meu próprio passado, mas dita numa voz mais jovem. «Não», respondi. «Mas posso importar-me com o facto de ele estar a sofrer, sem me oferecer para parar o sofrimento que ele causou». Às 12h30, o Adriano chegou ao salão de baile do hotel. A segurança interceptou-o à porta. Através de um corredor de serviço, pude ouvir a sua voz levantar-se pela primeira vez em público. «Esta sala está reservada no meu contrato». A gerente do espaço, Luísa Moraes, respondeu com calma. A dona Madalena Estrela pagou o contrato. Ela autorizou o evento de hoje. O seu nome foi retirado na sexta-feira. Ela está a ter uma crise. Eu sou o noivo dela. O senhor não está na lista de acesso. O Adriano ligou-me. A Natália aconselhou-me a não atender. Concordei. A seguir, ele ligou a Clara. Ela olhou para o ecrã até este parar de piscar. Passei toda a minha vida a atender porque ele podia piorar se eu não o fizesse, confessou ela. Podes atender se quiseres. Queres que eu o faça? As tuas escolhas não precisam de me servir. O telefone tocou novamente. A Clara desligou-o. O Adriano permaneceu lá fora durante 12 minutos. Então o advogado dele chegou e levou-o através do átrio onde, em tempos, os convidados do casamento o teriam aplaudido. Às 5 da tarde, as portas do salão de baile abriram-se. Não havia cartões de lugar a dividir os meus amigos dos investidores do Adriano.
Os aprendizes sentaram-se com os engenheiros. Reformados da fábrica, sentaram-se ao lado de alunos do liceu. Íris azuis enchiam a sala sem fingirem ser flores de casamento. A Rita Alves usava um casaco vermelho e trouxe a neta, que queria ser soldadora. O Elias veio com a permissão do advogado e sentou-se perto do fundo. A Clara escolheu uma mesa com a Inês. Eu aproximei-me do microfone que o Adriano e eu tínhamos planeado partilhar na nossa primeira dança. Isto deveria ter sido um casamento, comecei. Não serve de nada fingir o contrário. Os planos mudaram porque os factos mudaram, mas o salão, a comida e o nosso tempo já cá estavam. Por isso, esta noite, vamos-los usar para promessas que não exigem que ninguém desapareça. Anunciamos 12 novas bolsas de estudo. O trio de jazz tocou a canção do meu pai. Dancei com a Inês, depois com a Clara e depois com a Rita, que se queixou de que os executivos não tinham ritmo porque passavam demasiado tempo sentados. Às 9 da noite, a Luísa trouxe-me uma pequena caixa de pastelaria. Dentro estava o bolo de limão que o Adriano tinha levado ao meu escritório e que aparentemente tinha deixado com o chefe da recepção do hotel nessa manhã. Tinha um bilhete por cima. Por favor, lembra-te de quem éramos antes de toda a gente se envolver. Entreguei o bilhete à Natália. O bolo foi para a cozinha, onde a equipa da noite o comeu após a limpeza. Nada tinha de ser desperdiçado. Nada tinha de ser confundido com amor. A investigação durou 7 meses. A maioria das consequências chegou sem música. O Banco Ibérico processou a Marques Hotelaria e o Adriano por fraude e indução em erro e pelo custo do negócio fracassado. O vendedor do Palácio da Costa reteve o sinal. 2 investidores avançaram com processos independentes. As autoridades portuguesas acusaram o Adriano de roubo de identidade e tentativa de burla qualificada. A Sofia assinou um acordo de colaboração, pagou uma multa civil e abdicou de qualquer pretensão à sociedade no Palácio da Costa. O Elias não foi acusado. Tinha seguido instruções que devia ter questionado, mas os seus registros e a sua colaboração inicial pesaram a seu favor. Deixou a área financeira e inscreveu-se num curso de conformidade legal e ética. Não escrevi nenhuma recomendação, mas confirmei, com verdade, que ele tinha denunciado a situação antes de receber qualquer intimação. A Marques Hotelaria sobreviveu sob nova liderança. Os hotéis continuaram a abrir as portas todas as manhãs. Empregadas de limpeza, cozinheiros, engenheiros e recepcionistas mantiveram os seus empregos. O Adriano sempre falara como se a sua remoção destruísse toda a gente à sua volta. Afinal, a empresa podia perder o seu homem mais importante e continuar a funcionar. O Conselho de Administração das Vidreiras Estrela devolveu-me os meus direitos de voto depois de uma auditoria independente ter confirmado que não existia qualquer penhor válido e que os nossos controlos tinham funcionado. Regressei à presidência na reunião seguinte, mas não fingi que nada tinha mudado. Reforçamos as regras de privacidade. Exigimos verificação por 2 pessoas para qualquer consulta relacionada com as ações da fundadora. Adicionamos formação sobre como a confiança cega era um risco de segurança. Por minha sugestão, o Conselho também começou a planear a transferência gradual de 18% do meu capital para um fundo patrimonial dos trabalhadores. Está a fazer isto porque o Adriano quase ficou com as ações? Perguntou o Manuel. Não. Estou a fazê-lo porque as pessoas que protegem esta empresa devem ser donas de uma parte maior daquilo que protegem. O Adriano apenas fez com que eu deixasse de adiar a decisão. A Clara não falou com o pai durante 3 meses. Depois começou a ter encontros com ele, na presença de um terapeuta familiar. Ela não me relatava o conteúdo dessas conversas e eu também não perguntava. O amor não exigia vigilância. Em dezembro, o Adriano pediu uma mediação. As minhas queixas eram limitadas. O uso indevido da minha identidade, o acesso a ficheiros confidenciais, os custos legais e a falsa sugestão pública de que a Estrela se tinha comprometido financeiramente. A mediação durou 11 horas. Quase no final, o Adriano pediu para falar comigo, com ambos os advogados presentes. Concordei porque queria ouvir uma resposta da sua própria boca. Ele apareceu do outro lado de uma longa mesa, numa sala de reuniões emprestada. Sem a arquitetura dos hotéis, dos motoristas, dos assistentes e das chamadas urgentes,
Parecia ter mais do que os seus 57 anos. Tens bom aspecto, disse ele. Estou a recuperar, de mim, de acreditar que tinha de duvidar de mim própria para te amar. Ele baixou os olhos. Nunca tive a intenção de te tirar a estrela. Tinhas a intenção de tirar os dividendos e ter controle suficiente para satisfazer um banco. Temporariamente. Continuas a usar a duração como defesa para o consentimento. O advogado dele mexeu-se na cadeira, mas não interrompeu. O Adriano colocou ambas as mãos na mesa. O negócio do Palácio da Costa teria funcionado. Tu sabes disso. É isso que torna isto difícil para ti. Achas que um bom resultado teria apagado o teu método. Íamos casar-nos. Pessoas casadas apoiam-se mutuamente. O apoio pede-se. Não se agenda com um estafeta bancário. Ele olhou para a janela. A Sofia disse que a assinatura temporária era a norma. Tu enviaste o código. Eu estava sob pressão. Eu também. E não assinei o teu nome. Por momentos a raiva voltou. Foi quase um alívio ver algo familiar. Quando é que te tornaste assim tão implacável? No dia em que o perdão começou a exigir declarações falsas a um banco. Ele encostou-se para trás. Alguma vez tiveste a intenção de te casares comigo? Sim. É tu. Claro. Então por que faltaste a 3 marcações? Ele começou a invocar a enxaqueca da Clara, o cano rebentado, o ataque de pânico da Sofia e o prazo do Palácio da Costa. Deixei-o falar. A meio do discurso, as desculpas começaram a soar mesquinhas, até para ele próprio. Parou. Porque acreditei que tu voltarias a remarcar, disse ele. Por quê? O seu rosto contraiu-se. Porque era o que tu fazias sempre. Ali estava. A frase honesta escondida debaixo de 4 anos de emergências. Não era medo. Não era falta de tempo. Era apenas expectativa. Confundiste um presente que eu continuava a dar-te com uma obrigação que eu te devia. Retorqui. O Adriano assinou o acordo naquela noite. Reconheceu que eu nunca tinha autorizado os documentos do empréstimo intercalar, pagou as minhas custas processuais, devolveu todas as cópias da informação confidencial das vidreiras Estrela e comprometeu-se a nunca usar o meu nome ou a minha imagem nos seus negócios. Meses depois, declarou-se culpado de uma acusação de roubo de identidade a troco da anulação da queixa mais grave de tentativa de burla qualificada. Foi condenado a pena suspensa, ao pagamento de restituições, a trabalho comunitário e ficou proibido, durante 5 anos, de exercer o cargo de diretor de qualquer entidade financeira regulada. Houve quem dissesse que a pena tinha sido demasiado leve. Outros argumentaram que a humilhação pública já era castigo suficiente. Eu deixei de medir a justiça pela profundidade do sofrimento do Adriano. A parte que me pertencia a mim era mais simples. O meu nome estava limpo, a minha empresa estava segura. O registro contava a verdade. 1 ano após o casamento cancelado, levei a chave de latão para a fábrica da Marinha Grande. O Fundo Patrimonial dos Trabalhadores estava pronto a ser assinado. 18% das vidreiras Estrela iriam passar para um fundo permanente dos atuais e futuros trabalhadores. Nenhum executivo poderia vender essas ações. Nenhum cônjuge poderia penhorá-las. Os dividendos financiariam contas de reforma, programas de formação e fundos de emergência. A Rita Alves estava ao meu lado no cofre, juntamente com 6 aprendizes e 3 membros da administração. A Inês e a Clara aguardavam perto da porta. A Clara tinha pedido para estar presente, não como filha do Adriano, mas como a analista que guardara a folha de cálculo que expusera o plano. O Luiz girou a chave dele. Eu girei a minha. Lá dentro, retirei a carta de 1912 da minha bisavó. O papel tinha os cantos escurecidos. A Rosa Estrela escrevera aos trabalhadores, depois de ter negociado crédito suficiente para reabrir os fornos. Uma empresa sobrevive quando as pessoas a quem se pede que carreguem os riscos também lhes é permitido carregar o futuro. Durante décadas, a carta tinha sido tratada como uma relíquia de família. Naquela manhã, tornou-se num manual de instruções. Assinei os documentos do Fundo Patrimonial na velha mesa de carvalho. A Rita assinou como representante dos trabalhadores. O Manuel assinou pelo conselho. Quando terminamos, uma aprendiz levantou a mão. Isso significa que a empresa já não é sua? Significa que a propriedade está a ser mais honesta sobre quem a ajudou a construir. Está triste? Pensei na pergunta. Um pouco.
mas a tristeza nem sempre é um aviso. Por vezes é apenas o preço que pagamos para abrir espaço para algo novo. Depois da cerimônia, a Inês e eu caminhamos pela área quente da fábrica. Os fornos rugiam por trás dos escudos de proteção. O vidro fundido avançava pelas máquinas em fitas brilhantes e controladas. Cada peça finalizada começava como algo que já não conseguia manter a sua forma antiga. Sabes, comentou a Inês, a maioria das pessoas celebra um aniversário com bolo. Nós tivemos bolo no ano passado. Foi complicado, riu-se ela. Ao almoço, a Clara entregou-me um embrulho achatado de papel pardo. No interior estava uma moldura simples de madeira. O formulário de desistência carimbado da Célia Pires encontrava-se sob o vidro, falsidade material. Por baixo, a Clara acrescentara uma pequena placa de latão. O primeiro documento verdadeiro. É demasiado dramático? Perguntou ela. Um pouco. A Inês é que escolheu o texto. Então é hereditário. Penduramos a moldura no exterior do cofre, não como prova de que eu tinha sido abandonada, mas como um lembrete de que recuar também podia ser um ato de liderança. O Adriano enviou-me uma carta naquele verão, sem presentes e sem nenhum pedido de encontro. Escrevia que tinha usado a suposta crise da Clara, porque sabia que eu não questionaria um pai a proteger a sua filha. Admitiu que o cano rebentado tinha sido arranjado horas antes de ele se juntar a Sofia. Admitiu que a história das dores no peito tinha sido inventada num quarto de hotel. Admitiu ter planeado colocar o acordo pós-nupcial à minha frente num momento em que a celebração, a família e a urgência fariam com que a recusa me parecesse crueldade. Tratei a tua fiabilidade como um ativo que me pertencia, escreveu ele. Peço desculpa. Não espero resposta. Li a carta 2 vezes. Depois guardei-a numa gaveta. Um pedido de desculpas pode dizer a verdade sem reabrir a porta. Não respondi. No outono, o Palácio da Costa foi vendido a um grupo de preservação do patrimônio regional por um valor inferior ao que o Adriano oferecera. As vidreiras Estrela ganharam o concurso para fornecer os vidros para os laboratórios e o vidro resistente ao fogo, numa licitação muito renhida. Excluí-me do processo de seleção. Foi a Patrícia que negociou o acordo. O antigo hotel seria recuperado. A zona à beira-mar voltaria a ser aberta ao público. A visão do Adriano não era a única forma de o edifício sobreviver. Tal como ele não era a única forma de eu ser amada. Não o substituí por outro homem. Pela primeira vez desde os meus 22 anos, o romance não era o último capítulo rumo ao qual eu organizava a minha vida. Viajei com a Inês. Aprendi a cozinhar para uma só pessoa, sem tratar a refeição como uma versão diminuída do jantar. Compareci à festa de promoção da Clara e mantive-me a uma distância prudente quando o Adriano chegou com o terapeuta. Trocamos um aceno de cabeça. O mundo não ruiu. Aos domingos, eu passava por vezes pelo salão de baile do hotel onde o casamento nunca tinha acontecido. Já não imaginava o Adriano à porta. Imaginava a Rita a dançar com a neta, o Elias a comer o bolo de limão com a equipa da cozinha, a Clara a desligar o telefone, 12 alunos a abrirem as cartas com as bolsas de estudo que mudariam o que eles achavam ser possível. O dia não tinha ficado vazio. Simplesmente tinha mudado de dono. 2 anos após a chamada acidental, a Célia Pires convidou-me para falar num programa municipal de Lisboa, destinado a mulheres que procuravam reconstruir a sua independência financeira após um divórcio, viuvez ou relações abusivas. Encontramo-nos à porta da sala 213. Ela reconheceu-me de imediato. A dona Madalena guardou o formulário, disse ela. Eu emoldurei-o. Ainda bem. As pessoas acham que as conservadoras de casamentos só celebram as submissões dos papéis. Às vezes, a desistência é o serviço mais importante que prestamos. O banco de Nogueira ainda lá estava. Um jovem casal sentava-se numa das pontas, a segurar as mãos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Na outra ponta, uma mulher num casaco vermelho preenchia um formulário sozinha. Toquei na chave de latão ao meu pescoço. O Adriano tinha razão em relação a mim de uma forma muito estrita. Eu, de facto, esperava. Tinha esperado por cerimônias adiadas, explicações em constante mudança, prazos impossíveis e promessas que pediam sempre mais um ato de fé. Esperei porque acreditava que a paciência provava o amor. Esperei porque as mulheres competentes
são frequentemente elogiadas por conseguirem sobreviver a condições que ninguém lhes deveria pedir para aceitar. Mas ele estava enganado sobre o que essa paciência lhe garantia. Não lhe garantia a minha assinatura, não lhe garantia a minha empresa, não lhe garantia a hora seguinte da minha vida. Às 3h41 de uma quinta-feira chuvosa, a espera terminou. O que se seguiu não foi vingança, não foi a destruição de um homem, o salvamento de um edifício ou a chegada de alguém melhor. Foi uma correção. A minha confiança passou a ser apenas minha para dar. O meu não tornou-se completo, sem precisar de uma emergência grande o suficiente para o justificar. O meu futuro deixou de ser um espaço que as outras pessoas podiam simplesmente ocupar só porque eu outrora tinha deixado a porta aberta. A Célia tocou-me no braço antes de eu entrar no auditório. "Pronta?" perguntou ela. Através das portas, conseguia ouvir as mulheres a acomodarem-se nas cadeiras, a folhearem páginas, a abrirem espaço umas para as outras. Pensei na carta da Rosa, nos fornos e nas íris azuis que floresciam todas as primaveras perto do portão da Marinha Grande, porque o hospital de reabilitação plantara as flores que lhes tínhamos enviado. "Sim", respondi. Depois abri a porta com as minhas próprias mãos e entrei.